sua força, com todo o seu amor, diga a Ele. Foi ou não foi? Eu não sei se você estava pregando ou você estava, glória a Deus. Foi ou não foi? Conta para mim. Acho que está meio assustado. Mas por que eu estou falando que vou dar um desconto para vocês? Chega mais pra cá. Quando é bebê, a gente aplaude assim. Viu? Também sou cultura. Grita. Então vamos lá, tá bom? Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, meu filho? Pode fazer vergonha. Ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5, não, é só uma lata que vai comer. Os padrinhos, por favor, ele quer que vocês venham aqui à frente, ele quer que vocês passem vergonha junto com ele. Novinho, tira a foto, olha a foto. Você vai para o lado ali assim, ó, que aí a prancha não atrapalha a foto. Glória a Deus. Vamos apresentar o início ao Senhor. Nós somos gratos a Deus por uma vida. Falando em respiração. Quase saiu, tá vendo? Quase. Amém? Início. Sidney da Fabiana. Nós consagramos ao Senhor, né? Nós abençoamos diante do Senhor a criança, assim como Jesus nos ensinou. E aqui está o profeta desse tempo, dessa nova geração. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu santo nome. Está quase saindo, Deus, está quase. Nós abençoamos agora a vida do Vinícius, para que ele cresça em maturidade, que ele cresça em sabedoria, em conhecimento do Senhor. Pai, que ele possa receber de Ti cada dia mais a graça de conhecer a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Benício não sofra danos nesse mundo, mas que ele seja guardado pelos Seus anjos, guardado pelo Senhor. Eu te peço agora também em favor do pai Sidney e da mãe Fabiana, meu Deus, que o Senhor
conceder a ele sabedoria, para ensiná-lo no caminho, para ensiná-lo aonde ele deve trilhar, como ele deve trilhar juntamente com ele, que ele venha entender que não há outro Deus, não há outro Senhor. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós abençoamos e apresentamos a Ti a vida do Benício, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos para a foto? Você quer tirar a foto? Olha a foto. Cadê a tia da foto? Espera aí que nós vamos tirar a foto. Talvez vocês fiquem assim, o que esse povo está assinando, né? Deixa eu ler para vocês. Eu esqueci. Os outros meninos eu não li, só assinei. Certificamos que Benício Miguel Alves Silva foi consagrado ao Senhor conforme os ensinamentos da Escritura em Lucas 2, 22 e 24. Provérbios 22, versículo 6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É isso aí. Fabiana, tá vendo? Eu estou sendo. As Fabianas se entendem ali, né? Glória a Deus. Agora nós vamos 15 minutos para. Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu santo nome por todos esses recursos aqui lançados, como oferta e gratidão ao Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a cada mão estendida, a cada família aqui representada, que seja agraciada pelo dom administrativo. Que o Senhor dê sabedoria para administrar com sabedoria todos os recursos que estão sendo derramados sobre a vida deles. Estão sendo derramadas ideias, Pai, que eles sejam prósperos no trabalho de cada um, as mãos de cada um sejam prósperas, porque o Senhor é um Deus próspero. Nós abençoamos e consagramos ao Senhor todos esses recursos de temor e tremor às pessoas que vão administrá-los, para que haja sabedoria, que haja discernimento e que haja avanço do teu reino na face da terra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os teens aí podem subir. Infantil. O povo está rindo aqui, eu estou dando regra, só que não vou. Bom que o nosso regra aqui é animado, entendeu? Fala isso. Você é mais pauleira, né? Glória a Deus. Marcos, vem subindo aí. Marcos hoje vai trazer uma palavra abençoada ao nosso coração, amém? Amém. Onde andarás? Ele vai descer?
Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu santo nome. Eu quero liberar a vida do teu filho ainda mais, para que seja usado nessa noite. Pai, que o conhecimento seja derramado sobre nós através da vida dele, que ele seja um canal de bênção nessa noite. Nós queremos sair daqui saciados, restaurados e renovados no poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Gente, estou nervoso. Abri até viu ali pelo branco da minha barba sair aqui. Saiu do nada. Estou brincando, quietinho. Fazer o quê, não é? Deixa eu só brincar mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite de novo. Sou Marcos, esposo da, quem não me conhece, da Adriana, pai de Benjamin. Ensino aqui nessa casa. E creio que Jesus tem algo especial para a gente nessa noite, amém? Vamos orar rapidamente, uma vez. Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós honramos o teu nome, nós honramos a tua palavra, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é desejado nesse lugar. Sim, Jesus. Nós declaramos que a tua palavra é desejada. Nós declaramos que nós temos fome e sede do assim diz o Senhor. Sim, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Por isso nós te pedimos por espírito de revelação e sabedoria, abrindo o nosso entendimento para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que a nossa mente seja aberta para conhecer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Que todo levante das trevas venha cair por terra nesse momento. Que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja levada cativa a Cristo. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda distração caia por terra. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito nessa noite, Senhor, que nós te pedimos, Senhor. Que o teu rio venha fluir aqui com liberdade. Nós declaramos resistência zero ao teu agir, Espírito Santo. Usa a minha vida por graça e misericórdia nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que nós nunca mais venhamos ser os mesmos depois dessa noite. Amém. Ore comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mude a minha vida. Mude a minha vida. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus, uma salva de palmas a Jesus. A mensagem de hoje é tempo de romper. Hora de romper. Nós temos visto nos últimos cultos, tem sido ministrado palavras, o Senhor tem mostrado que Ele tem desejado, desde o começo do ano, na verdade, mas mais especificamente nas últimas semanas, o Senhor tem nos mostrado que Ele está querendo nos levar a um lugar novo, Ele quer nos levar a um tempo novo. E nós temos sido exortados pelo Senhor, nós temos sido animados ao Senhor a termos fé, a não nos contaminarmos, a nos levantarmos. Então o Senhor tem nos chamado a um rompimento, o Senhor tem nos chamado a vivermos algo novo na presença dEle. O Senhor tem nos chamado a nós entrarmos numa nova estação. E eu quero falar sobre isso um pouco nessa noite, porque quando nós estamos prestes a romper, nós vemos nas Escrituras a história do povo de Deus, como nós sempre, numa estação que estamos prestes a romper, diversas coisas acontecem nas nossas vidas, diversas coisas tentam se opor às nossas vidas, para que impeça a gente de desfrutar daquilo que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer, independente do nosso posicionamento ou não. O que muda na questão de nós nos posicionarmos, o que muda na nossa vida, o que muda naquilo que o Senhor está fazendo, quando nós nos posicionamos, é que nós podemos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Ele não vai deixar de fazer se nós não rompermos, Ele não vai deixar de fazer se nós não nos posicionarmos. Só que Satanás não pode roubar isso do Senhor, não pode roubar os planos de
Deus, não pode frustrar os planos de Deus, mas ele pode sim nos impedir de desfrutarmos daquilo, pode nos impedir de vivermos aquilo em plenitude. Amém? Então nós precisamos entender que depende de nós, não o que Deus vai fazer, mas depende de nós estarmos inseridos e sermos participantes daquilo que o Senhor deseja fazer. Então eu gostaria de falar de algumas áreas que nós precisamos romper nessa noite, nós precisamos romper daqui para frente, para que nós possamos entrar nesse lugar novo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre rompendo com a nossa mentalidade para nós entrarmos no novo de Deus. Sabe? Eu vou contextualizar. O povo de Deus estava cativo no Egito, foi liberto, né? Nós vemos isso ao longo de todo o livro de Êxodo. O povo passou por diversas coisas, as pragas, eles fugiram, atravessaram o Mar Vermelho, andaram pelo deserto, sabe? E o novo de Deus ainda não estava presente na vida deles, eles tinham sido libertos do Egito. Isso representa para nós hoje como nós somos salvos por Cristo. Nós saímos do mundo, nós somos resgatados, nós somos retirados do Egito. Nós atravessamos o Mar Vermelho. E aí nós começamos a peregrinar no deserto. A gente vê nas Escrituras, quando a gente vai ler no livro de Êxodo, que o povo podia ter percorrido aquele deserto por muito pouco tempo e chegado à terra prometida. Mas por diversas faltas de posicionamento do povo, murmurações, a falta de confiança no Senhor, levou com que eles ficassem rodando por 40 anos no deserto. Mas então nós chegamos ao livro de Josué, quando Moisés morre, passa o cajado para Josué e fala: Josué, você vai guiar o povo para um lugar, e eles estão diante do Rio Jordão, e o Rio Jordão era a porta de entrada para o novo de Deus, porque era através de atravessar o Rio Jordão que eles iriam acessar a terra prometida. Eles estavam naquele momento, até então, eles estavam peregrinando numa área que hoje é a Arábia Saudita, eles não estavam em Canaã. Eles tinham peregrinado um pouco, Deus tinha tirado eles de Canaã e eles estavam entrando pelo lado do Rio Jordão. Então eles se colocam diante do Rio Jordão e eles atravessam o Rio Jordão de forma miraculosa. E isso representa eles saindo do Egito e eles entrando na promessa de Deus. Isso significa para nós o quê? Nós atravessarmos o Rio Jordão significa nós entrarmos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque existe uma diferença entre eu ser salvo e eu ser salvo e viver a vontade de Deus na minha vida. Eu posso muito bem ser salvo, mas ficar peregrinando no deserto. Eu fico peregrinando e eu morro no deserto. E sim, eu fui para o céu, sim, eu fui salvo, mas existe muito mais. Existe eu fazer a vontade de Deus. Existe eu fazer aquilo que Deus me criou para ser. Nós não fomos criados, Jesus não morreu na cruz só para nos livrar do inferno. Jesus morreu na cruz para que nós fizéssemos a vontade dele, para que nós tivéssemos comunhão com ele. Ele nos deu um propósito, ele nos chama para fazer algo para ele, ele nos chama para construir a igreja junto com ele. No entanto, nós precisamos atravessar o Rio Jordão, nós precisamos entrar nesse lugar. E o primeiro lugar que a gente precisa romper para nós podermos entrar é com a nossa mente. Por quê? Quando nós vemos a história, o povo atravessa o Rio Jordão, então eles se deparam com Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, com muralhas altas, intransponíveis naquela época. Era uma cidade inteiramente fechada, e o povo de Jericó estava totalmente com a cidade totalmente selada. E Deus fala que o primeiro lugar que eles deveriam acessar, o primeiro lugar que eles deviam destruir, o primeiro lugar que eles deviam entrar seria em Jericó. Josué 6, do versículo 1 ao 5, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. E assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, e ouvindo-se o sonido dela, todo o povo gritará com grande gritaria. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual na frente de si. Então,
Primeiro lugar, o que significa Jericó? Jericó significa a nossa mentalidade. Jericó simboliza as fortalezas da nossa mente. O que são fortalezas na mente? São sofismas, são maneiras de pensar que nos impedem de viver a vontade de Deus. Porque nós costumamos achar que nós sabemos fazer as coisas, que nós sabemos o que devemos fazer. Eu vou entrar na promessa de Deus e eu vou fazer isso e aquilo. E eu já entro na vontade de Deus, eu já venho partir para fazer a vontade de Deus com um pensamento predisposto, com todo o plano que eu vou fazer, da forma que eu vou fazer, assim, assado. Então, nós temos uma fortaleza na nossa mente. Quando Deus nos direciona para fazer algo diferente daquilo, nós começamos a criar resistência. Nós começamos a criar a resistência daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, no momento que nós acessamos. Porque uma coisa é eu ser salvo, como eu estava dizendo, outra coisa é eu viver a vontade de Deus. Existe um plano onde nós temos como que eu posso dizer assim, nós temos uma cartilha de como o cristão deve ser, só que também existe a vontade personalizada de Deus na nossa vida. Nós precisamos saber que nós não viemos aqui somente para vir no culto no domingo, levantar as nossas mãos, adorar ao Senhor, voltar para a nossa casa, trabalhar, trazer comida para a nossa casa. Não, existe algo mais profundo, existe algo específico para cada um de nós. Mas se nós deixamos essas fortalezas na nossa mente, nós não conseguimos acessar esse lugar. Então, a primeira coisa que Deus faz é derrubar Jericó da nossa vida, a nossa mentalidade. Porque Ele fala assim: vocês vão dar 7 voltas numa muralha, numa cidade. Vocês vão por 7 dias dar uma volta. E depois vocês vão dar 7 voltas, vocês vão tocar nos trombetas, vocês vão tentar, que o negócio vai dar certo. Sabe, isso significa o quê? É Deus falando assim: cara, não faz do seu jeito, faz do jeito esquisito que Deus está falando para fazer. É do jeito estranho, mas é do jeito estranho de Deus. Verdade, Pai. Se nós não fizermos isso, nós não conseguimos derrubar as fortalezas da nossa mente. Então, a minha mente está condicionada a pensar que igreja é de uma forma. A minha mente está condicionada a pensar que fazer a vontade de Deus é assim, assado. E quando Deus pega e fala, faz de outro jeito, a gente fica resistente. E nós precisamos romper com isso. Amém. Em Êxodo 23, versículo 29 e 30. A palavra de Deus diz assim: não lançarei de ti um só ano, para que toda a terra se torne desolação e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti até que se multipliquem e possuas a terra por herança. O que Deus está falando aqui para o povo? Vocês vão entrar na terra e vocês vão conquistar cidade por cidade. Vocês vão vencer povos por povos. Por que Deus estava falando isso? Eu não vou destruir todos num dia só. Porque nós não temos a capacidade de suportar a promessa de Deus, a vontade de Deus na nossa vida de uma vez só. Nós precisamos vencer uma área de cada vez na nossa vida. Quando nós entramos, quando a gente estuda o povo que habitava ali na terra de Canaã, cada povo a gente vê que eles tinham uma tradição, um tipo de viver que aponta para um pecado, a um tipo de iniquidade. Então, Deus estava falando que você entra na promessa e de repente você começa a passar por um outro processo de purificação, onde o seu caráter é mudado, onde você é completamente transformado pelo Senhor. Mas Ele diz: eu vou fazer isso coisa por coisa, é momento por momento. E é por isso que Jericó precisa ser derrubada nessa vida. Porque dentro de Jericó habitavam todos esses povos. Ou seja, nós primeiro precisamos permitir que Deus derrube as fortalezas da nossa mente para que Ele possa nos tratar, para que Ele possa nos transformar. Senão nós ficamos resistentes ao que o Senhor deseja fazer na nossa vida e nós não conseguimos viver. Então o Senhor nos exorta nessa noite para que nós venhamos entregar a nossa forma de pensar, entregar aquilo que a gente acha que é certo. Cara, a vida inteira eu fiz assim, assado, tá bom, mas no tempo novo de Deus Ele não quer mais assim, assado, Ele quer de outro jeito. E nós não podemos colocar Deus numa caixinha, nós não podemos colocar o método de Deus de uma forma padronizada. Toda vez que Deus faz algo novo, Ele muda o método com que as coisas são feitas. Toda vez que Ele muda a nossa vida, Ele também muda os métodos. Não é nós que ditamos o método que Deus deve agir na nossa vida, é Deus que dita o método como nós devemos viver.
por esse primeiro momento onde nós, beleza, eu permiti que as fortalezas da minha mente sejam rompidas, eu permiti que Deus, eu abri a minha mente para ser moldado por Deus, para ser transformado por Deus. Então eu estou vivendo o processo. Agora eu já entrei em algo novo em Deus, agora eu já estou vivendo algo novo em Deus. Eu já passei por essa parte. Então a gente começa a andar por estações que cada vez elas vão ficando difíceis, e cada vez que entra uma estação nova, um romper novo, parece que tudo começa a ficar mais difícil. A gente precisa entender que antes da primavera, da estação dos frutos, primeiro vem o inverno, primeiro vem um tempo difícil, primeiro vem um tempo frio, primeiro vem um tempo seco, primeiro vem um tempo pesado, sabe? Nós precisamos nos fortalecer durante o tempo seco para que nós possamos viver o tempo de frutificação. E uma das coisas que acontece agora, que é entrar na segunda parte que nós temos que romper, que é romper com a intimidação. Satanás constantemente vai tentar nos intimidar para nos paralisar. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma direção do Senhor que é para ser feita, para onde é para nós caminharmos. Mas nós começamos a nos ver intimidados. E nesse contexto eu gostaria de falar sobre o rei Ezequias. Ezequias era um homem de Deus. Ezequias era um homem de oração. Ezequias era um homem quebrantado na presença de Deus. E de repente, naquela época, aparece um rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe foi um dos reis mais terríveis que já existiu na face da terra. Ele era um rei sírio, que ele estava dominando todos os povos, ele estava destruindo todos os povos. Só que a característica do reinado de Senaqueribe era um reinado extremamente violento. Eles eram extremamente violentos com os povos aos quais eles invadiam. Eles eram extremamente, eles humilhavam os povos de uma forma, eles dizimavam os povos, eles acabavam com as famílias, eles destruíam tudo, sabe? Para vocês terem noção de como Senaqueribe era um cara terrível, Adolf Hitler se inspirava em Senaqueribe. Ele era um cara terrível, Senaqueribe era terrivelmente endemoniado. E ele representa a voz de Satanás tentando nos intimidar. Ezequias tinha uma palavra, Ezequias estava andando na palavra de Deus. De repente ele recebe uma carta de Senaqueribe, aonde ele recebe primeiramente ele recebe os mensageiros de Senaqueribe falando: olha, eu estou chegando, olha, eu vou destruir vocês. Isso a gente pode ver no capítulo Isaías 36, 37, 38. E ele chega e ele fala para o povo, ele começa a intimidar o povo, fala: olha, vocês não vão conseguir, vocês acham que o Deus de vocês pode poupar vocês? Vocês acham mesmo que vocês vão conseguir resistir ao que eu estou fazendo? E muitas vezes é o que Satanás faz conosco, é o que Satanás faz com a igreja, é o que Satanás faz com a liderança, é o que Satanás tenta fazer com os pastores, é o que o Satanás tenta fazer com todos os ministérios da nossa vida, na nossa casa. Ele fala assim: você tem uma palavra de Deus, você anda com Deus, mas eu vou destruir você. Você acha mesmo que você pode resistir? Olha só, ele começa a enumerar todos os povos que ele já destruiu. Povo tal, destruir povo tal. Os deuses deles não puderam resistir à minha força. Os deuses deles não puderam resistir à minha violência. Você acha que o seu Deus vai te libertar? Você acha que o seu Deus vai te salvar? E Senaqueribe lança aquilo traz amedronto. E de repente Ezequias se vê num lugar de medo. Ezequias se vê intimidado. Em Ezequiel 37:3 diz o seguinte: assim diz Ezequias: esse é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio, de vergonha, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há mais força para dá-los à luz. Sabe? Esse texto o Senhor ministrava. Está chegando, olha só, Ezequias diz isso no momento onde ele recebe a primeira intimidação de Senaqueribe. Então ele diz: os filhos já estão prestes a nascer, mas não há força para dar à luz. É isso que ele faz conosco, é isso que ele faz com a igreja, é isso que ele faz com a liderança. Ele começa a bombardear a nossa vida com intimidação, e chegou o momento de nascer algo novo na nossa vida. Chegou o momento de nós vivermos algo novo na nossa vida, mas nós não temos força para dar à luz aquilo. Meu Deus. As mulheres que têm o trabalho de parto, sabe, chega na hora, ela tem que fazer força. É verdade.
dar à luz a palavra de Deus. Nós precisamos fazer força, nós precisamos ter força. Aleluia. Aleluia. Então, a gente continua vendo a história. Ezequias vai lá, ora a Deus, tal. Aí Deus manda o profeta Isaías ir lá conversar com ele. E aí o profeta Isaías fala para ele assim: não temas, eu vou entregar Senaqueribe nas suas mãos. Não, ele fala assim: Senaqueribe não vai invadir a cidade. Fique tranquilo, eu estou contigo, eu sou teu escudo, eu te protejo, eu te guardo, tal. E aí Ezequias levanta lá e fala: não, agora vai, cara. Demorou, estou cheio de fé de novo. Aí de repente, o mensageiro de Senaqueribe sai, vai para uma guerra, luta uma guerra, e aí ele volta para Ezequias e fala assim: olha, Ezequias, deixa eu abrir um texto aqui. É Isaías 37. Versículo 10. Olha o que Satanás fala para Ezequias: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que eu fiz aos reis da Síria, aos reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que ele te livraria? Sabe? Deus entregou uma palavra para Ezequias, e de repente o mensageiro chega e fala assim: você está acreditando no que Deus está falando para você? Não se engane, eu vou te lembrar o que eu já fiz com fulano de tal, eu já vou te lembrar o que eu já fiz em tal lugar, eu vou te lembrar o que eu fiz com fulano, não sei o que eu plano. Não pense que o seu Deus vai te livrar de mim. E aí, novamente, o que acontece na nossa vida, nós temos uma palavra, de repente a gente está lá cabisbaixo, aí chega Deus, o profeta, a pessoa chega e entrega uma palavra: mano, calma, Deus está com você, e pá, confirma de novo. Aí passa um tempo, vem Satanás e começa de novo. Não pense que o que Deus está falando para você é verdade, não pense que isso é verdade. Desista, se renda a mim. A gente continua vendo o texto, fala que Senaqueribe fala: se você se render a mim, fica mais fácil. Entrega as suas coisas para mim que eu te poupo. Igual Satanás fez com Jesus: se prostra a mim, eu te dou os reinos, é mais fácil. Aquilo que você quer eu faço. Não faça do jeito de Deus, não faça no tempo de Deus, não faça da forma de Deus, faz do meu jeito que é melhor. E aí Isaías 37, 14 e 15. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele leu, então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor. Sabe? Ele não tentou fazer, ele não tentou bater boca, ele não tentou peitar Senaqueribe e falar: ah não, Deus falou comigo, pode vir que Deus está comigo. Não, ele catou a carta, ele chegou e falou assim: Deus, o Senhor falou tal coisa, olha o que ele está falando de mim, olha o que ele está falando para mim. Aleluia. Sabe? E aí quando a gente continua lendo, a gente vê que aí, mano, é muito forte. Deus responde a oração de Ezequias em Isaías 37, 21, através da boca do profeta Isaías. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém mandei a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste, a quem blasfemaste, e contra quem alcançaste a voz arrogantemente, ergueste os olhos contra o santo de Israel. Cara, quando nós entregamos as nossas lutas ao Senhor, quando nós temos uma palavra, nós recebemos uma palavra de Deus, e nós recebemos uma intimidação, e nós humildemente nos prostramos diante de Deus e falamos: Senhor, o Senhor falou, o Senhor me disse que ia fazer isso, o Senhor me disse que estaria comigo, olha o que está acontecendo. Sabe, Deus aqui está falando
que ele está comprando a briga de Israel. Ele fala assim: esse cara não blasfemou de vocês, Ezequias, esse cara blasfemou da minha face, esse cara blasfemou do santo de Israel. E eu digo, igreja de Betim, está na hora da gente apresentar a nossa súplica diante de Deus, a gente tentar parar de fazer a força do nosso braço. A gente mover os nossos métodos. Ah, Deus falou para mim, então eu vou fazer, eu vou ficar empurrando. Não empurre portas. Não tente enfrentar a força do seu braço. Entregue ao Senhor, faça como Ezequias, apresente a carga que Satanás tem lançado para você diante de Deus. Oh. Aleluia. Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sabe? É momento de apresentarmos as nossas cartas diante de Deus, apresentarmos as nossas vidas diante do Senhor. Meu, isso é muito forte. Isso é um recado que eu gostaria de dar também, aproveitando esse gancho. A gente não pode entrar na presença de Deus. Nós queremos ver o Senhor, mas o momento do nosso secreto, o momento da nossa adoração, o momento do nosso culto, não é para nós vermos o Senhor, não é para nós sentirmos ao Senhor, mas é para o Senhor nos sentir. Amém. O culto serve para Deus nos sentir, o culto serve para Deus nos ouvir, e como resposta nós sentimos a Ele. Verdade, Senhor. Vamos entrar no nosso quarto, não é para nós vermos a Deus no nosso quarto. Se nós vermos a Deus, isso é muito bom. Eu amo ver o Senhor, eu amo a presença do Senhor, mas Mateus 6,6, Jesus diz: o Pai que vê. Em nenhum momento ele diz que você vai ver o Pai. Sim. Aleluia. Nós temos que entrar, não querendo, eu quero ver o Senhor. Nós não somos cristãos para ficar vivendo de arrepio. Gente, se a gente for ficar vivendo de arrepio, vamos comprar aquele trocinho que passa na cabeça, a gente entra no quarto e fica passando um negócio na cabeça. Vamos parar de viver de sentimento, vamos parar de viver de emoção. Vamos parar de deixar, porque se nós vivemos por emoção, se nós vivemos por tudo que sentimos, quando um espírito maligno, como Senaqueribe, vem sobre as nossas vidas tentar nos intimidar, nós somos guiados por o que nós sentimos. E nós perdemos a nossa fé. Nós não precisamos ter fé se toda vez que a gente fechar a porta do nosso quarto e orar, a gente sentir alguma coisa. Eu não preciso ter fé se toda vez que eu for orar, toda vez que eu vier no culto, eu ver anjo, eu ver Deus, eu ver a glória, eu sentir. A sua fé é provada quando você entra no seu quarto, você não sente nada, você permanece. É verdade. É quando você ora, Deus não responde, mas mesmo assim você permanece. Amém. É nesse momento que você demonstra a Deus se você tem fé. Aleluia. Sim, meu Deus. Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Amém. Aleluia. Diga, Jesus. Glória a Deus. O outro ponto que nós precisamos romper é com a desesperança. Nós passamos por fases nas nossas vidas, muitas vezes, que Deus, nós temos uma promessa, nós temos uma palavra. Passam-se anos, e aquilo nada muda. A situação, nós entramos numa estação de sequidão, e aquela sequidão não passa, aquela sequidão continua, e nós começamos a ficar desesperançosos, nós começamos a pensar: mano, será que Deus falou comigo mesmo? Será que aquela palavra profética que alguém entregou para mim, será que aquilo era de Deus mesmo? Será que onde eu estou agora é de Deus mesmo? Cara, eu não vejo nada, eu só vejo sequidão. Eu queria falar de um nome chamado Gideão. Juízes 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se no carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso. Vou contextualizar aqui. Gideão estava vivendo uma estação seca. Israel tinha uma palavra de Deus, que Israel seria uma nação grande, que Israel seria isso, que Israel seria aquilo, que Israel seria o povo de Deus. E de repente,
essa é a palavra que foi liberada sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja local. Aquilo que nós vivemos numa conferência, um dia nós estávamos todos em família, toda a igreja reunida, e de repente uma palavra de Deus para todos nós veio sobre nós. E aí nós, mano, vamos caminhando, nós vamos, olha só, Deus tem grandes coisas para a igreja de Medellín. O Senhor deu uma palavra assim, o Senhor deu uma palavra assada para essa igreja. E aí de repente tudo começa a ficar confuso, tudo começa a ficar difícil, todo mundo começa a ficar cansado, e o desânimo começa, e a gente começa a ficar desesperançoso. E aí a gente começa a vir para os cultos já, mano, eu acho que Deus não vai fazer aquilo que Ele falou, acho que a gente está viajando. Mas vamos ficar aqui porque nós queremos ir para o céu. Vamos ficar aqui porque melhor é aqui do que lá fora. Misericórdia, Jesus. Mas existe um princípio muito poderoso aqui de Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar. Eu já escutei muitas pessoas, muita coisa falando de Gideão, o cara que estava com ele, estava escorrendo trigo, mas olha só, lagar, presta atenção nisso aqui. Lagar é o lugar onde você espreme uva. Lagar é o lugar onde você faz vinho. O vinho significa o mover de Deus. O vinho significa o avivamento. O vinho significa o mover do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. O trigo simboliza o pão simboliza a palavra, as profecias, tudo, toda a palavra de Deus. E de repente está Gideão num lugar onde era para ter vinho, onde era para ter unção, onde era para ter derramar do Espírito Santo, mas está um lugar seco. Senhor, o Senhor prometeu que ia derramar vinho nesse lugar, mas esse lugar está seco. Eu não vejo nada, mas Gideão está ali malhando trigo no lagar. Sabe o que ele está fazendo? Não tem vinho aqui, mas a palavra está aqui. Eu estou malhando essa palavra no lagar. Senhor, eu estou malhando essa palavra. Uma hora vai vir vinho, uma hora vai vir vinho. Eu estou malhando a palavra, mas uma hora vai vir vinho. Amém, amém. Aí quando o anjo aparece, cara, comprova isso. Quando o anjo aparece, meu Deus do céu, estou começando a ficar animado. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o anjo aparece, ele diz assim, no versículo 12 ao 14: o Senhor é contigo, homem valente. E aí ele diz: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram para nós? Meu Deus. Ele estava com a palavra aqui, ó. Eu não estou vendo nada, o lagar está seco, mas a palavra eu estou malhando. Eu estou malhando essa palavra, uma hora vai vir, uma hora vai vir. Amém, amém. Meu Deus, cara. Nós precisamos malhar o nosso trigo no lagar, por mais seco que o nosso lagar esteja. Por mais seco que o lagar da sua vida esteja, você tem um lagar. Não tem vinho nenhum nesse lagar. Continua malhando. Continua malhando, uma hora o vinho vem, cara. Uma hora o vinho vem, porque o casamento está vindo. Jesus está voltando. Amém. E nas bodas do Cordeiro diz que é um banquete. Maranata. Um banquete com comidas finas e vinho. Meu Deus, vocês não estão entendendo. Um banquete com vinho, cara. Um banquete com presença de Deus. Aleluia. Sabe, essa é uma noite nós rompermos, cara. Amém. E a última parte que eu quero falar. Tudo isso nós já vimos, mas nós precisamos. E no momento da adoração, o Senhor começou a ser muito enfático com isso. Nós precisamos romper com o nosso passado. Meu Deus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente, toda hora a gente quer uma coisa grande de Deus. Muitas vezes a gente quer uma coisa estrondosa de Deus. Sabe, o Rio Jordão é muito menor do que o Mar Vermelho. O Rio Jordão, ele é muito pequeno perto do Mar Vermelho. O que é Josué lá e o Mar Vermelho, o Rio Jordão abrir perto do Mar Vermelho? Não é nada. Sabe, só que quanto mais o tempo passa, as coisas de Deus na nossa vida vão ficando mais sutis. Nós precisamos começar a enxergar Deus nos detalhes. Toda hora a gente quer o Mar Vermelho abrindo na nossa frente, mas o que nos deixa mais perto da promessa é o Rio Jordão. Não é o Mar Vermelho nos tira do Egito e nos leva para o deserto, mas o que nos tira do
os pequenos detalhes, a personalização de Deus. Senhor, eu trabalho aqui, mas o Senhor quer que eu realmente trabalhe aqui. Trabalhar é de Deus, mas existe um lugar que nós vivemos em Deus, onde trabalhar é de Deus, mas trabalhar aqui não é de Deus. Então, para mim, eu estou em pecado. Estar no ministério, ministrar na casa de Deus, servir na casa de Deus é uma coisa de Deus. Mas se eu estiver servindo na casa de Deus no lugar errado, para mim tem que ser pecado isso. E muitas vezes nós achamos que qualquer coisa que a gente faz para Deus está bom. E não, nós precisamos buscar a personalização de Deus. Nós precisamos buscar a vontade divina de Deus para a nossa vida. Oh, aleluia. Ou então não vamos viver. Então, voltando. A outra diferença. O Rio Jordão é pequeno quando você está dentro da promessa, porque quando a gente vê a história, a gente vê que era possível atravessar do outro lado do Rio Jordão. Por que na promessa o rio é tão estreito, o rio é tão pequeno para poder olhar para trás? É porque quando as coisas estiverem difíceis dentro da promessa, você olhar para trás e você vê o tamanho do deserto que você passou e você fala, cara, eu não vou voltar para esse lugar. Amém. Em contrapartida, o mar vermelho é grande, porque para você olhar para trás você não conseguir ver nada. Amém. A minha velha vida, antes de eu atravessar esse mar, não me vale nada. Eu preciso viver essa vida nova. Então, se agora eu estou no deserto, se agora eu estou sendo forjado por Deus no deserto, cara, eu vou ficar aqui. O que faz o céu ser o céu não são anjos. O que faz o céu ser o céu não são ruas de ouro. O que faz ser o céu é quem está sentado no trono. Oh, aleluia. Então, se você está vivendo no deserto, mas Deus está, você está no céu, cara. Amém. É melhor do que você viver da rua de ouro sem Deus. Meu Deus. Permaneça no lugar. Não fuja do processo. Se renda, pois muitas pessoas morreram no deserto porque não se renderam ao processo, não se renderam à confiança. Nós precisamos romper com o passado. Êxodo 8, versículo 25 a 28. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, sacrificai, oferecei vossos sacrifícios ao Senhor nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? E eis que, se oferecêssemos tais sacrifícios perante os teus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos que ir caminhando 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse o faraó: Deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vá muito longe. E também ore por mim. Olha só como o faraó era de Deus. Ele ainda pediu para Moisés orar por ele. Então eu queria falar da primeira coisa que acontece na nossa vida quando nós queremos deixar o nosso passado. Satanás tenta nos enganar. A primeira coisa, o faraó simboliza o diabo. O faraó simboliza o diabo. Então, ele diz assim: você pode ir, mas oferece o seu sacrifício aqui. Primeira coisa que o diabo vai fazer na sua vida quando você tentar rasgar, romper com o seu passado. Olha, pode adorar a Deus, mas adora desse jeito aqui. Então, ele te ensina, ele fala: você pode adorar a Deus, mas adora do jeito que eu vou te ensinar. Não adora do jeito de Deus. Deixa eu te falar, a gente não adora do jeito que a gente quer. A gente não levanta a mão na igreja, a gente não bate palma, a gente não dança, porque a gente acha, não, eu acho que é legal. Não, está escrito na Bíblia: batem palmas, dancem, cantem, aplaudam o Senhor. É Deus que fala como Ele quer ser adorado. E a resposta de Moisés: não convém que façamos assim. Não, eu vou adorar a Deus como está nas Escrituras. Aleluia. Não é do meu jeito. Eu não ajoelho porque eu sou religioso. Eu ajoelho porque na Bíblia está escrito: ajoelhar diante de Deus.
Eu não ergo as minhas mãos porque, sei lá, eu estou achando legal. Não, Deus fala, erga as suas mãos, cantem. A gente não canta com alegria, a gente não canta com extravagância diante de Deus, porque eu sou uma pessoa extravagante. Não, Deus fala, gritai, Sim. cantai alto, altas vozes, levantem as suas vozes. Aleluia. É Deus que determina o método que Ele quer ser adorado, é Deus que determina o método que Ele quer ser servido. E aí Satanás ainda continua e fala assim: tá bom, pode ir do jeito que você quer então, só não vai muito longe, fica aqui pertinho. Não, ó, posso falar? Pode falar. Irmão, pode ir na igreja, mas no sábado vai pro barzinho com seus amigos da faculdade. Não pega nada não tem problema, vai lá. Não precisa beber, você fica lá, só de boa, sentadinho lá no bar. Eita. Pode ir na igreja domingo, mas no final de semana, no dia que não tem culto, vai na baladinha, vai no churrasco da faculdade, onde só tem bobeira, onde o pessoal só fala porcaria, onde não tem nenhuma. Aí a pessoa ainda fala: não, eu vou lá ser luz. Eu vou lá ser luz. Aí você vai, a pessoa volta do churrasco e fala: falou de Jesus pra alguém? Não. Foi no... Não falou de Jesus pra ninguém. Eita. Aí tem a segunda parte, Êxodo 10, 9 a 11. Respondeu, aqui já é outra situação, aqui apareceu de novo, falando com Moisés. E aí o faraó responde: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar a festa do Senhor. Respondeu o faraó: seja o Senhor convosco. Olha só que crente, né? Caso eu vos deixe suas crianças irem, veja, pois, que tem de más intenções conosco. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, servir ao Senhor, pois é isso que pediste. E o expulsaram da presença de faraó. Aí aqui agora o faraó fala assim: você pode ir, mas deixa a sua família aqui comigo. Pode ir, mas leva tudo, mas deixa alguma coisa que possa fazer com que você deseje voltar. Leva só os homens vão lá, depois, nossa, tem minha esposa, tem meu filho, vou ter que voltar para lá. Não, leva tudo, leva toda a sua família. Aqui Satanás estava roubando o legado, estava tentando roubar o legado de Israel. Não leve suas esposas, não leve seus filhos, só vai você. Sabe o que isso fala? Você não discipular a sua casa, você viver o evangelho, onde você não discipula a sua família, onde a sua vida não aponta para Cristo. Tudo que nos pode querer fazer com que nós voltemos, todas as nossas seguranças, todos os nossos confortos, todos os nossos consolos têm que ir conosco. Nós temos que levar sim nossa geração, nós temos que levar o nosso legado junto conosco. Nem que o nosso filho tenha que crescer no deserto, mas ele vai crescer diante da presença de Deus. É melhor os nossos filhos, é melhor as nossas crianças passarem dificuldade do nosso lado e conhecerem ao Senhor, do que elas terem um futuro brilhante, entre aspas, e esquecerem de quem Deus é, não conhecerem ao Senhor. É tempo de nós investirmos nas nossas famílias, é tempo de nós investirmos nas nossas crianças. Satanás tem atacado as nossas crianças, Satanás tem atacado as nossas famílias, e nós precisamos estar posicionados. Nós precisamos falar: não, nós não vamos toda a nossa família. E o último que ele fala, já estou chegando no final. O louvor pode preparar se quiser. A terceira proposta do diabo é: deixa o plano B aqui. Êxodo 10, 24 e 26. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, e as vossas crianças irão com vocês também. Respondeu Moisés: também
nos tens de dar todas as nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e sabemos que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. Aqui ele fala, no caso aqui ele fala, deixa sua finança aqui, Moisés. Vai lá, mas deixa seus carros aqui, deixa seu dinheiro aqui, deixa sua segurança aqui. E aí Moisés fala, com quem eu vou adorar o Senhor? Com quem eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor? Nada ficará. Nós não podemos sair e deixar o plano pior. Eu vou servir a Deus aqui, se tudo der errado, eu volto, eu tenho uma segurança, eu tenho onde ficar, eu tenho para onde voltar. Não, nós precisamos entregar tudo. Então, Deus ele poderia ter levado esse povo, tirado esse povo do Egito e levado direto para a terra prometida, como diz em Êxodo 13:17. Tendo Faraó deixado o povo, Deus nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Sabe, Deus ele faz caminhos tortuosos na nossa vida. Nós nos voltamos a Ele, e muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas Deus não pode deixar as coisas muito fáceis, Ele não pode fazer a gente trilhar o caminho mais curto. Ele não pode permitir que nós trilhemos o caminho mais fácil, porque senão a gente pode facilmente se arrepender. A gente pode facilmente ver que não teve custo nenhum. Tudo que é fácil, tudo que vem acreditado no mundo, tudo que vem fácil é fácil. Sabe, se eu me converti, de repente todas as promessas de Deus começam a acontecer instantaneamente na minha vida, eu nunca vou dar valor para aquilo, eu não paguei um preço, eu não derramei sangue, eu não derramei suor. Sabe? Nós precisamos nos render à vontade de Deus. E muitas vezes, presta atenção nisso, Deus chama você para romper, esquece o passado. Deus está falando para você, para algumas pessoas aqui, para nós. Rompe com o seu passado, rompe com o seu passado. Sabe, o povo ele chegou diante do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que à frente deles ia uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo e uma nuvem. E dentro dessa nuvem, dentro dessa coluna estava um anjo. E aí eles chegam de frente do Mar Vermelho. E aí o Mar Vermelho ele simboliza, é agora, rompe com a sua vida, rompe com o seu passado, esquece, deixa para trás o seu passado. E aí de repente o povo olha para trás e vê as carruagens de Faraó, vê um povo vindo, e o povo começa a ficar com medo, não, nós vamos morrer, não, nós vamos morrer. E o que isso nos ensina, o que isso nos mostra? Muitas vezes nós temos medo de largar o nosso Egito, nós temos medo de largar o nosso passado. O que será? Eu não consigo ver nada, eu só estou vendo um mar na minha frente. E aí a gente vem e começa a falar assim, Deus, e a gente começa a clamar para Deus. A gente começa a clamar, Deus me salva, Deus me salva, Deus me salva. E Deus mandou você ir, e você falando, Deus me salva. E aí o povo está lá clamando, e aí Deus responde dessa forma, em Êxodo 14, 15 ao 20. O Senhor diz a Moisés, por que está clamando a mim? Diz ao povo que marche, levanta o teu bordão, estende sobre o mar e o divide, e eu me engrandecerei sobre os egípcios. E aí, para sobre o... Então, cara, a gente está ali querendo romper, Deus me salva, Deus me salva, por que você está clamando? Vai, cara, vai! Anda, vai para frente, marcha, avança, eu já mandei você ir. E aí é muito lindo, cara. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército, se retirou, passou por trás dele. Também a coluna se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era uma escuridade para aqueles, e para eles clareava a noite. De maneira que toda noite esses e aqueles não puderam se aproximar
veio julgar, mas ele não veio julgar nós. Ele veio julgar espíritos demoníacos nessa noite. Amém. Já foi falado, é uma noite de libertação. É uma noite de transformação. Eu queria pregar uma mensagem comigo, mas Jesus não deixou eu pregar uma mensagem comigo. Ele não deixou eu pregar, porque ele veio, assim como no Êxodo, ele falou que ele ia engrandecer o nome dele sobre Faraó. Amém. Ele disse que iria engrandecer o nome dele sobre os exércitos de Faraó. Nessa noite, o filho está na casa e ele veio para ajudar espíritos imundos. Amém. Amém. Agradeço o nome do teu filho, Jesus. Pai, agradeço o nome do teu filho, Jesus, essa casa sobre a nossa casa. Oh, Deus. Nessa noite, Jesus veio julgar os espíritos de apostasia. Amém. O Filho do Homem está nesse lugar. Aleluia. O Filho de Deus. Entregue sua vida, entregue seu passado nessa noite. Aleluia. O que é na sua vida que está impedindo você de atravessar o Mar Vermelho? O que na sua vida está te prendendo ao deserto, te impedindo de atravessar o Rio Jordão? Permita que as fortalezas da sua mente nessa noite sejam quebradas, sejam derrubadas. Aleluia. Se você já atravessou o Mar Vermelho, ok, glória a Deus por isso. Entregue sua mentalidade. Entregue, não deixe que a intimidação toque você. Comece agora a renovar a sua mente. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios que nós já temos a mente de Cristo. Acesse a mente de Cristo. Aleluia. A ousadia do Espírito.
Eu sei muito bem mexer com madeira. Eu sei muito bem mexer com a sua humanidade. Eu sou plenamente capaz de transformar. Acaso existe algo difícil demais para mim, diz o Senhor. Espírito de depressão, solta essa vida. Larga essa vida agora. Em nome de Jesus. Emoções curadas agora. Espírito Santo preenche o vazio desse coração agora. Espírito de morte, solta essa vida agora. Todo pensamento suicida é julgado pelo Filho de Deus agora. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal eu tenho para ti. Vive a mim. Eu vejo um pé com uma corrente. Está sendo esmagado esse grilhão agora. Você é livre daqui para frente para fazer a vontade de Deus. Você não é mais cativo das suas emoções. Você não é mais cativo dos seus pensamentos. É a mente de Cristo. A mente de Cristo. Que o Senhor te repreenda, Satanás, na vida da sua filha. Que o Senhor te repreenda, Satanás, na vida do teu filho. O espírito maligno que fala na sua orelha, incita ódio, incita raiva no seu coração. Pensamentos violentos na sua mente. Como um cachorro latindo na sua orelha. Solta essa vida agora. Solta essa vida agora. Tem outra pessoa
É uma noite de rompimento.
Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Obrigado por que o Senhor ainda vai continuar fazendo. Obrigado pela tua libertação. Obrigado pela tua transformação. Obrigado pela cura que o Senhor está derramando sobre nós. Obrigado pelos teus milagres que já estão liberados nessa noite. Obrigado pelo teu óleo que está sendo derramado sobre a nossa cabeça. Obrigado pelos nossos ouvidos que estão sendo abertos a ouvir o som da sua voz. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez nos preparar para a batalha. Obrigado por nos preparar para a batalha. Por abrir caminho em meio ao mar. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque não tem nos abandonado. Obrigado por se manter o nosso Senhor dos Exércitos. Bendito e adorado. Nós te damos hoje a glória e o louvor. Seja adorado em nosso meio. Seja adorado em nossa vida. Bendito, bendito, bendito. Mais uma vez aplauda ao Senhor. Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me me faltará. Agindo Deus, ninguém impedirá. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu recebi a cura, a libertação e a transformação na minha vida. E eu vou viver milagres extraordinários. E o Senhor Jesus está derramando sobre a minha vida. Em nome de Jesus, oremos juntos. Pai nosso que estás no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia, perdoe as nossas vidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. Pois teu o poder e a glória para todos sempre, com sua mão direita erguida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vai uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, por onde